Bom, gente, eu vou talvez pular algumas coisas, porque eu pensei num tempo maior, mas foi muito interessante essa introdução. Eu acredito que ela encurta um pouco ter que fazer esse histórico da educação, mas tem um ponto que eu queria falar antes de começar a refletir com vocês. Um pouco da minha formação. Eu venho de escola cristã. Então, desde pequena, eu tive o privilégio de poder ser olhada, de poder ser conduzida. E isso, de alguma forma, esse privilégio que a vida me deu, eu sempre trouxe na minha história, na minha bagagem, como que eu ia retribuir isso ao mundo. Então, eu estudei a minha vida inteira em escola de irmãs. E eu não era lá aquelas alunas que a gente pode dizer brilhante. E no ensino médio eu fui estudar com jesuítas. Então foi ali que eu continuei a minha formação, sempre baseada na espiritualidade. É dessa forma que eu venho tecendo o meu caminho nesses 40 anos. Quase 40, né? Porque a gente começa desde que a gente nasce. É isso que eu vou trabalhar um pouco, essa questão da cidadania. E o que eu venho pesquisando justamente é como construir esses caminhos sem perder a história, sem perder os fragmentos que vão ficando na nossa história. E para isso eu trago um pouco uma reflexão de que mundo é esse que todos nós estamos inseridos hoje. Quando eu olho essa imagem, eu entendo que é o mundo. Eu penso no nosso Brasil. O que essa imagem tem de diferente com aquilo que eu estou acostumado? Está de ponta cabeça. Mas de ponta cabeça depende muito do ponto de vista, não é isso? Se eu deitar no chão e olhar para cima, eu vou ver da forma que todo mundo entende que é a forma certa. Mas nesse momento do mundo, da sociedade, da educação, é um momento em que nós, educadores, muitas vezes, temos a sensação de que o mundo está de ponta cabeça. Não é? Mas, na verdade, não é um mundo de ponta cabeça, é um mundo em transição. E quando o mundo entra em transição, as instituições de referências começam a titubear nos seus espaços. E eu penso das instituições aqui como o Estado, como o governo, como a igreja, como a escola, como a família, como a empresa. E é nesse pano de fundo que eu gostaria que vocês me acompanhassem um pouco. Nós viemos de uma sociedade vertical, onde os modelos eram muito bem definidos. A escola não era para todos, a educação não era um acesso a todos. Havia sempre um modelo de referência, o pai, o chefe. E hoje, qual que é o mundo que a gente está? É um mundo horizontal, é um mundo em que não há mais um modelo fixo. Muitas vezes eu começo a repensar os modelos da escola, os modelos da família, e penso, quem nos serve como autoridade, não autoritário? A quem que nós lembramos, quem que nos marcou a vida? É nesse mundo horizontal em que a educação, principalmente a educação popular, vem se constituindo. É um mundo em que todos os saberes conversam, todas as religiões, principalmente a construção dessa humanidade. Por mais que o mundo tente nos mostrar que a humanidade está acabando. Porque quando a gente depara, como um episódio que aconteceu em Curitiba, dentre outros, a impressão que a gente tem é que o mundo está desumanizado. Mas a questão é essa, as referências desse mundo estão mudando. Cabe a nós, cada um de nós, dentro da sua pequenez, mas com aquele sentimento que Paulo Freire sempre nos alertou, inacabados. Cabe como nós, como sujeitos inacabados, provocar
essa humanização da educação. Como que eu penso isso? Primeiro, eu não posso desconsiderar as tecnologias no nosso meio e o que elas pregam para todos nós que não têm um olhar muito crítico, um olhar que para e consegue olhar além. O mundo online é um mundo contra esse mundo nosso, que é o mundo real. Não é contra, no sentido um mundo aqui, um mundo ali, mas é um mundo que vai integrar esse mundo horizontal. É um mundo em que muitas vezes, no cansaço de um final do dia, eu olho para aquilo e vejo como uma verdade absoluta. É um mundo que muitas vezes eu só vejo as pessoas sorrindo. E aí eu olho para a minha própria existência e falo, ai, mas por que eu não sou assim? É um mundo que nos desafia a fazer dessas grandes redes sociais as nossas aliadas, porque elas trazem uma coisa de muito positivo, elas rompem com todas as fronteiras. Eu posso compartilhar, eu posso debater, eu posso discutir, mas eu também posso paralisar. Então, eu acho que um dos grandes desafios desse outro olhar é acolher as redes sociais, mas como se a gente estivesse no mundo offline. O mundo offline é aquele mundo que precisa se desligar às vezes, mesmo estando conectado. É um mundo em que compartilha o tempo da educação, e o tempo da educação é incompatível com a pressa. Então eu acho que é esse pano de fundo que eu trago para pensar, há um mundo fragmentado que muitas vezes nos chega através dos nossos celulares, dos nossos computadores, mas há também paralelo o mundo real, aonde existem conflitos, porque onde tem pessoas tem conflitos. Aonde há um fortalecimento dos vínculos, quando a gente sabe qual que é a causa. Quantos anos tem o Mobreque? Quantos? 30. Isso é o fortalecimento dos vínculos por uma causa. Quer dizer, não se dissolve, as grandes causas não se dissolvem nas pequenas causas. Então, trazer um pouco esse mundo digital para agregar o nosso mundo real. Bom, como que é essa educação da sensibilização que todos vocês estão em união aqui? Eu acredito que é muito reeducar o olhar, não é? Aprender, de alguma forma, a se colocar no lugar do outro. Vocês vão ter como a conferência de encerramento o encontro com o Pacheco. O Pacheco é meu grande amigo, desenvolvemos vários projetos juntos, aonde a gente discute esse outro olhar, mas não é mudar o cenário da realidade, é trazer a realidade para que a gente reflita, é olhar aqueles pontos em que nos passam desapercebidos. Se eu olhar essa imagem, o que ela me parece? Uma rocha, um iceberg. Agora, se eu tiver um olhar mais atento e cuidadoso, né? O cuidado foi tanto falado aqui, o que eu consigo enxergar? Dá forma para essa rocha. Não é exatamente esse movimento do trabalho, da educação, lapidar, não é? Trazer os diversos agregados dessa família, trazer a comunidade, a realidade, as instituições públicas. Se eu olhar essa gravura, vocês vão encontrar dois tipos de gênero aí, não é? Por exemplo, se eu olhar as pernas brancas, elas são o quê? Parecem femininas. E as cinzas? Ou seja, agora se eu olhar o todo, eu não faço essa alternância. E qual que é o grande desafio da nossa educação?
olhar as partes dentro de um todo, olhar o grande cenário político, para que a gente consiga enxergar as pequenas mazelas, as pequenas conquistas, as pequenas fraturas. E, olhando o todo, eu consigo encontrar aquele serzinho que nasce enquanto pessoa, enquanto sujeito. Onde que vocês conseguem encontrar o bebê? Todo mundo consegue ver um bebê nessa foto? O todo compõe uma paisagem, o amor, a harmonia, mas o bebê é quase que passados nossos 500 anos de educação, eu ainda sou otimista de que uma outra educação surge aí. Bom, como diz o Paulo Freire, a abertura desse congresso é fundamental diminuir a distância entre o que se diz, o que se fala, de tal forma que em algum momento a sua fala seja a sua prática. Largar as prisões que a educação não coloca é mudar a forma de olhar para essa educação. Não adianta ter diversas propostas, causas, se eu não mudar o meu olhar diante do ser humano, o meu olhar diante da educação. Compondo todas as partes dentro de um todo, eu começo a questionar, como muito bem foi falado aqui, duas grandes questões da educação contemporânea brasileira. De qual pátria educadora nós estamos falando? De qual inclusão nós estamos falando? Porque quando eu trago uma proposta inclusiva, eu reconheço literalmente uma exclusão. Quem são os nossos incluídos, começando dentro das nossas questões, dentro da nossa função enquanto educador? Vamos ser mais críticos a acolher a pátria educadora. O seu olhar para ela, bonita no papel, e o seu olhar para os furos, para aquilo que nos escapa de uma construção de 500 anos de educação, sem perder o esperançar, como dizia muito bem o nosso querido Paulo Freire. A inclusão como um princípio de vida, um princípio de amor, de construção, e não dar uma chance para aquele que está sendo coitadinho. Eu incluo, começando por mim, dentro da minha família, dentro da minha comunidade, dentro da minha escola, para que a minha teoria vire literalmente uma prática, porque senão eu vou continuar como uma pátria educadora segregando as pessoas dentro das escolas. Tá? Então, construir essa cultura de paz que começa de dentro para fora. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, trazendo esse olhar e esse acolhimento do inacabamento, onde a vida, a possibilidade de movimento, um ir e vir, uma educação da inquietude, mas uma inquietude que não começa sem uma causa. Uma inquietude, lembrando muito Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra aquele coelho e ela desorientada, ela vira para o coelho e fala assim: ei, qual que é o caminho? Aí o coelho olha bem para ela e fala assim: depende para onde você quer ir. É essa educação da inquietude que eu acredito que esse 15º Congresso traz. É uma abertura para todas as possibilidades. Toda possibilidade traz também um impasse, traz também um furo, algo que nos escapa entre o mundo, entre a comunidade, entre as escolas, entre as pessoas, entre a igreja.
algo nos escapa. É com isso que eu trago a perspectiva e uma proposta para a gente pensar essa educação. A educação como uma causa amorosa e dialógica, que traz na história da educação brasileira uma história moldada em guerras, em batalhas e em soldados. Quem que era por muito tempo considerado o bom professor, o bom intelectual? Aquele que escreve muitas vezes o que todo mundo quer ler, aquele que cumpre todas as tarefas e fica naquela posição de bonitinho, do disciplinado, mas que quando ele foge a um olhar externo, ele murcha, não é isso? Quer dizer, ele depende o tempo inteiro de um olhar externo. Alguém tem que estar vigiando para que ele faça. É uma postura de educador, entre aspas, soldado. Aquele que ainda cumpre regras. E quando alguma coisa dá errada, vem assim: ah, mas a culpa não é minha. A culpa é sempre do outro. De preferência um outro bem distante que não seja eu. Quem aqui trabalha com sala de aula? Vocês vão entender um pouco, de uma forma meio brincando, mas para vocês entenderem. Quando a gente tem lá 20 minutos, 15 minutos de lanche na hora, e a gente entra assim, todo mundo, né, naquele furor pedagógico, naquela coisa dialógica, aí sempre tem uma pessoinha lá, né, assim, muito bacaninha, que ela fala assim: nossa, vocês são parentes, assim, do governador, de alguém, que vocês estão tão felizinhos, né? Aí chega uma professora um pouco mais triste, porque teve lá um conflito na sala de aula e tudo, e sempre tem um professor soldado, muito bacana, apostos, e ele fala assim: ah, você está falando é do João? E a professora: você conhece? Se eu conheço, bem, espera você conhecer a família. E aí eu começo, uma queixa traz a outra queixa, que traz a outra queixa, e vira um queixume. Todo mundo traz o pessimismo que vem lá de trás dos nossos antepassados, das nossas marcas históricas. Não é essa educação de que nós estamos precisando num momento de levantar a estima, de entender qual que é a boa nova, de trazer a mística como princípio de uma educação. Negar os conflitos é a pior saída. Nós temos que acolher esses conflitos e começar a discutir. Afinal de contas, quem é o nosso currículo? Não é o sujeito? O resto tudo vem a serviço de. Para tudo. Trabalha os conflitos, trabalha o oculto, trabalha aquilo que escapa. Essa postura é que eu defendo e que eu exercito desde a minha tenra idade. Aliás, o meu pai, que Deus o tenha, sempre falava assim: minha filha, se na época tivesse DNA, eu ia ver se você era minha filha. Não é possível. Porque assim, é uma inquietude desde criança. Quando eu passei pelas escolas, a escola passou por mim. Eu ficava em todos os lugares, menos na escola, menos na sala de aula. Eu ajudava as irmãs a limpar a escola, tudo, mas não me pedia para ficar na sala de aula, não. Né? Então é uma inquietude que até diagnósticos estão aí tomando conta, né, do nosso país. Enfim, essa postura do questionar aquilo que te parece estranho. Aquela imagem que você olha e atrás dela tem uma outra imagem. Por quê? Porque a gente tem clareza daquilo que a gente quer. Os nossos princípios e valores não devem ser negociados a qualquer coisa. Como? Lembrando sempre da mobilização interna, lembrando daquele coelho em que Alice pergunta qual que é o caminho.
a causa. O que é que me faz estar aqui hoje tentando falar para vocês? É a minha causa. Alguns vão gostar, outros não. Não me importa. É falar aquilo que nós somos chamados. Falar de dentro para fora e não de fora para dentro. Que é o grande impasse que a educação brasileira está passando. Quando a gente vai nesses grandes congressos, todo mundo fala o que todo mundo quer ouvir, mas ninguém vai na essência do ser humano. O que é que está nos escapando na educação contemporânea? Corresponsabilidade. Se tem alguém que pode ser culpado, eu sou corresponsável com esse alguém. Se eu olho hoje o índice de violência no mundo, principalmente no Brasil, eu me pergunto, em que momento que eu fechei os olhos? Porque é isso, eu me implico nessa educação. Não nascemos humanos, é nessa interação com outro humano que nós nos tornamos, como nós somos recebidos no mundo. E por isso é que eu trago a questão de incorporar as famílias na educação dos filhos, oferecendo possibilidades e não os chamando apenas para apontar um furo. Por quê? Porque é na socialização primária, na primeira escola da vida, chamada família, é que a gente apresenta o mundo para essa criança. É como muitas vezes aquela mãe amamenta ou deixa de amamentar. Eu tenho proferido uns estudos na área de autismo, que muitos casos em que a gente vem pesquisando, essa criança não foi nem olhada por alguém. Ela não foi estimulada, ela não foi recebida. E isso eu não estou dizendo da mãe biológica, eu estou dizendo seja lá quem cuidar, fizer o primeiro papel do cuidado com essa criança. Então, gente, diante de um mundo que é invadido pelo excesso, é o momento da gente perder muitas teorias, perder muitas coisas e tornar a vida mais leve. Pensar como é que eu estou olhando para o outro. Observem, quando vocês vão conversar com alguém, muitas vezes essa pessoa não fala com vocês. Ela ouve, porque ela não tem deficiência auditiva, mas ela não escuta. Essa é a grande diferença. Como pensar na educação como lugar do anúncio da boa nova? As pistas que eu trago para vocês, dentro da minha humildade, é trabalhar com aquilo que nos escapa. As cenas do cotidiano, a realidade, as crianças que passam desapercebidas, as crianças que têm limitações, as pessoas que estão desempregadas, os professores que estão adoecendo, aquilo que nos escapa. Esse é que o grande proposta. Bom, eu trouxe um recorte de um trabalho que eu fiz agora recentemente. Eu tive o privilégio de ser convidada para trabalhar na África. E eu fui lá fazer um trabalho de mediação de conflitos. Gente, quem sou eu, uma brasileira, para falar de conflitos para um pessoal que viveu uma guerra civil? E foi exatamente com esse olhar que eu cheguei lá. Eu não vim aqui ensinar nada. Não é isso que o Paulo Freire fala dos diversos saberes? Nenhum saber é mais, nenhum saber é menos. Eu fui ali para aprender. E o seu Juvenal foi um dos protagonistas que me ensinou como que eles conseguem ser autoridade como a pessoa mais velha para o mais novo. Toda vez que seu Juvenal chegava na comunidade, as crianças levantavam. E se eles estavam falando alguma coisa, eles paravam. E aí eu perguntava assim, por que você parou? E aí eles falavam assim, toda vez que chega uma pessoa mais velha, eles devem ter o que nos dizer. E aí eu fui entender por que eles amam o Nelson Mandela. Porque o Nelson Mandela ainda tinha o que dizer. E aí eu volto para o nosso Brasil e me pergunto,
Por que é que as pessoas não estão escutando os educadores? E eu me pergunto, será que nós ainda temos o que dizer? Além de dizer, pensando aqui a instituição escola, que os nossos alunos têm que passar de ano. E passar de ano para que amanhã eles possam ser alguém, para que amanhã eles possam ganhar dinheiro, tirando os ofícios, tirando os trabalhos da comunidade, negando toda uma cultura, para tentar impor ainda, muitas vezes, uma educação conteudista, uma educação que o bem-sucedido é aquele que está em algum lugar. Foi isso que o seu Juvenal me ensinou, foi abrir um espaço de encontro entre a escuta e a troca. Ou seja, para falar, todo mundo fala, a questão é quem é que está escutando. E muitas vezes aquilo que não está sendo dito, mas aquilo que aparece como um sintoma. Quando eu estava lá, eu fui trabalhar com as crianças, com as famosas rodas de conversa. E eu sou psicanalista, hoje eu trabalho com clínica também. E aí, de repente, eu olho para essa criança, e eu não sei se vocês conseguem ver que ela está com o olhinho machucado. E aí eu começo a fazer uma roda de conversa e trabalhar com os sentimentos, e eu coloquei uma caixinha para quem não queria falar, porque existem outras formas de falar. Não é que não seja a palavra, o corpo fala, o sentimento fala, o olhar fala. E aí ela colocou dentro da caixinha que ela estava muito triste, porque o pai dela batia nela quase toda semana. Aí eu me perguntei, como trabalhar com isso? Porque todos nós, indiferentemente de onde estivermos, deparamos com essa situação. E foi aí que eu entendi que esse era um anúncio da pedagogia da inquietude. É a cena real em que eu nego. Práticas vividas e sentidas, e nem sempre foram aprendidas a ser colocadas em palavras. De que forma que essas crianças, jovens e adultos podem falar disso? É esse o grande nó que eu vejo na nossa educação. Como abrir lugar para a palavra. Jesus fala isso o tempo inteiro na Bíblia, a palavra, e a única coisa que nós negamos é a palavra. Então, essa mobilização para transformar. Como que eu trabalho essas rodas de conversa que eu trago aqui para vocês como uma dica? Primeiro, exercitar toda a quebra de juízo, certo e errado, bom e mal, melhor e pior, sucesso e fracasso. Todos eles têm uma coisa em comum, eles vão e voltam rapidamente. E o que fica é a essência humana. Associação livre. Deixa a pessoa falar. Esse negócio de uma roda de conversa toda metodológica, eu quebro a limpeza da chaminé. O que é isso? Num primeiro momento, a famosa catarse. Deixa todo mundo falar. Aí a coisa vai, o coração vai ficando mais leve. Aí é o momento da gente reorganizar. Daí sim eu entro com uma escuta ativa. Qual que é o tema? Qual que é o objetivo dessa roda? Qual que é o desejo de cada um e o desejo coletivo? Como dialogar com isso? Lembrando que se um está falando, o outro tem que estar escutando. O Pacheco deve falar muito isso, né? Do modelo da ponte, do projeto âncora. As pessoas, quando querem falar, elas pedem às vezes. E quando eu estive na escola da ponte, a gente sempre está se achando, né? Por mais que a gente se analise tudo, a gente no fundo sempre acha que sabe alguma coisa. E eu lá registrando o meu momento na escola da ponte, tudo, anotando tudo, né? Não perdi uma palavra, aí vira uma menina lá, estudante, vira para mim e fala assim: ei,
Lá do país que você vem, quando uma pessoa fala com você, a outra não te olha, não? Oi? E aí eu entendi o quanto que eu estava acelerada, inclusive pelas outras experiências. Diferente da que eu fiz na África. Na África eu estava presente, vivendo cada momento inteira, dentro da minha espiritualidade, numa mística, né, num berço de uma civilização acabada. E enquanto eles acabavam, eles reconstruíam. Tá? Então eu comecei a pensar que sempre o final de uma roda de conversa tem que trazer esse movimento. Eu passo do propor ao compor. Né? Então eu proponho, tá, como que eu componho essa proposta? Trazendo o projeto da memória, né? Quais são os hábitos, a questão da solidariedade, da agricultura solidária, saneamento básico, como trabalhar com a reconstrução através da situação limite que muito bem nos colocava Paulo Freire. Como tratar do lixo, do saneamento básico. Olhando para essa criança, eu só posso pensar na palavra cuidado. Porque se eu olhar os olhinhos, né, amarelos, eu vou entender o saneamento básico. Como que eu entendo isso na educação? E, gente, independente da camada social, o descuidado acontece muitas vezes numa camada mais elevada. O descuidado não acontece só na camada popular, entendam isso. Possibilitar formas de falar. As crianças não vão se tornar pessoas no futuro, porque elas já são pessoas. Esse médico polonês, Janusz Korczak, ele foi um médico que desde o início ele defendeu as causas da criança. Ele entendia que a criança era muito achatada. Então ele começa a escrever um livro de quando ele, dos professores, que ele apanhava, que ele era, que naquela época era natural, né, gente? Aí ele começa a propor que os professores passassem para o lado deles, vivendo como eles viviam, como eles se sentiam. E ele, como médico, começa a fazer a diferença na vida dessas crianças, entendendo um princípio básico, que é aquilo que eu vejo na educação. Em vez de escutar as crianças, ele começa a auscultar. Sabe o que é auscultar? É quando eu ponho aquele aparelhinho para auscultar o coração. Então ele fala que a gente tem que começar a desenvolver a ausculta da criança, do jovem, do adulto. Então é nessa superação que eu trago essa boa nova, para que a gente reflita as cenas que nos escapam, a cena que nos possibilita o crescimento espiritual, pessoal, comunitário, porque quando a gente trabalha com essa perspectiva, a gente acha que está ajudando o outro, mas na verdade eles é que estão nos ajudando, não é? Então, e no final, não sei se vocês conseguem ver ali o seu Juvenal rindo e tudo, é essa avaliação que a gente vai fazer, é um diagnóstico para um outro passo. É isso que eu entendo como essa dialética entre o objetivo e o subjetivo, que tão bem assinala o Paulo Freire em toda a sua obra. Entendendo que é na história de vida do sujeito que é possível recontar as histórias dos humanos. Eu trabalho com um grupo em Belo Horizonte que chama Tecendo Perdas. Era um grupo de meninas e senhoras de um bairro em que elas estavam com maior índice de depressão. E eu comecei a acompanhar essas meninas e senhoras com a escuta e vendo, mapeando que em todas elas o sentimento de fracasso perante a vida era comum.
fosse ela lá com 12 anos, com 20 ou com 50. Cada um dentro da sua especificidade. E aí eu sugeri que a gente montasse um grupo para contar as suas histórias, mas não contar as suas histórias como lamúria, como vítima da sua própria história, né? Como coitadinhas do sistema, não. Para que elas contassem as suas histórias, vendo as possibilidades. E aí elas traziam pedaços de paninho, do primeiro vestidinho, do vestido que um fez para a avó, daquela primeira fraldinha do filho, e ao longo do dia, toda quarta-feira, a gente trabalha com essas costuras, costurando as próprias histórias. E quando aquele material fica pronto, a gente doa para a comunidade que tem. A gente tem uma lista de coisas que a gente tem que ir priorizando nessa comunidade. Gente, nenhuma mais dessas senhoras jovens estão tomando medicamento. Né? É isso, é o que a gente tem na nossa mão. Lógico, vão ter casos de pessoas que vão tomar, vão, mas o que a gente tem? Sair da queixa, né? Costurar e recosturar, não é isso que a gente faz o tempo inteiro na vida? E aí, eu sempre trago como pano de fundo, quando eu busquei a psicanálise para conversar com a educação, o Holocausto brasileiro que foi em Minas Gerais. Para quem acompanhou e para quem tem interesse, tem um livro sobre o Holocausto brasileiro, que todo mundo que era dito anormal naquela época, era trancafiado nos hospícios. E hoje eu me pergunto, qual que é o Holocausto brasileiro? Porque depois que a gente passa por um holocausto no mundo, em que as pessoas entendem que elas têm que limpar as raças, eu entendo que a gente está sobreposto a qualquer coisa. Há diversos holocaustos em que a gente pode ser protagonista da mudança. É isso que eu trago para vocês. E o que eu trago da minha experiência da África para compartilhar com vocês, quem já ouviu falar, né, da lenda africana que chama Ubuntu, humanidade para com os outros. Quando o outro é humano, é porque eu também sou. A minha ação reflete no outro. Como é que fala? Um estudioso, antropólogo, ficou meses numa aldeia africana, estudando o comportamento daquelas crianças. E eu acho interessante essa lenda, porque ela mostra que a gente pode estar no lugar sem estar olhando e falando. E esse antropólogo propõe às crianças que ele vai colocar um pote de doce embaixo de uma árvore. E as crianças, quem chegar lá primeiro, come os doces. E aí as crianças ficam numa linha e ele fala, já. E as crianças se dão as mãos e vão todas juntas. E quando elas chegam lá, eles dividem todos os doces e começam a comer. O antropólogo, espantado, pergunta para elas assim, uai, mas não foi esse o combinado? Ele falou assim, se todos nós estivermos felizes, um de nós estará feliz. E aí o antropólogo para e olha e fala assim, o que eu fiquei fazendo todos esses meses aqui, estudando e anotando sobre os comportamentos humanos dessa tribo. O que nós, intelectuais, muitas vezes estamos fazendo nas universidades que não está conectada com o chão da fábrica. Como que esses saberes estão circulando entre os diversos campos da educação. E aí é um projeto que eu até trouxe umas revistas para a Rosa, que eu apoio também, que chama Fé e Alegria, que é em Santa Luzia, um bairro de muito risco, numa favela que chama Palmital, aonde no momento 32 jovens estão sumidos,
e que eles trabalham com a perspectiva de tráfico de órgãos, tráfico de drogas. E o Fé e Alegria, que é um projeto também que comunga da educação popular, que está em diversos países, ele traz as casas no contraturno, onde as crianças saem da escola, almoçam, tem aulas as meninas de manicure, os meninos de carpintaria, aulas de cultura, capoeira, teatro, cinema. Ao final do dia eles jantam e vão para casa, com toda uma formação baseada nos princípios cristãos. Depois, quem tiver interesse, digita lá, projeto Fé e Alegria, tá bom? E trazendo, para fechar um pouco e abrir o debate, esse cuidado de si, que é esse olhar e esse falar, primeiro como uma prática da própria liberdade. Como que eu estou educador? Soldado ou guerreiro? Como que eu pratico a minha liberdade? Eu preciso ser vigiada ou eu tenho uma causa ainda? Porque felicidade, gente, que a gente traz desde pequenininho, que a gente escuta, o que você quer para o seu filho? Eu quero que meu filho seja feliz. O que você quer para o seu pai? Eu quero que ele seja feliz. Gente, quando a gente abre os olhos e depara com a realidade, a gente entende que não é a felicidade que a gente quer, e sim uma vida interessante, para que a gente possa todos os dias acordar e continuar defendendo essa causa. Porque a felicidade em si, ela está sendo muito confundida com necessidade. E o que nós estamos precisando é de desejo. Desejo é aquilo que não sacia, que está sempre em movimento, é aquilo que nos coloca em movimento da bandeira da educação, que é a nossa escolha. E para encerrar, eu trago uma reflexão desse Janus que eu trouxe para vocês do médico, uma carta hipotética que esse médico recebeu de um sobrevivente do Holocausto. E fica aqui para nossa reflexão, para que a gente possa abrir o debate. Pais, professores, educadores. Os olhos viram o que nem orientem-se. São importantes. Muito obrigada, gente. Vamos lá. Agora vamos para o debate. Vou descer aí, pode ser? Para ficar mais próxima.
questão... Vamos lá, aqui assim fica mais tranquilo. Está muito fora da realidade? Professora Jane, muito obrigada pela sua palestra. Eu gostei muito, principalmente porque mostrou como a gente deve olhar para as questões assim na sala de aula, no nosso dia, as nossas inquietudes. E como tu demonstrou que tu tem um olhar realmente de cuidado, de carinho, que tu enxerga o outro, né? Tu dá a palavra para o outro. E como tu permitiu que a palavra, eu estou aqui para perguntar de uma inquietude minha. Por exemplo, tu falaste em 3 momentos, né? Eu adorei a tua palestra, só para mas 3 coisas me deixaram... Inquietas. Muito inquieta. 3. Primeiro, a questão do autismo, depois a questão da medicalização e depois a questão da luta antimanicomial, que eu me engajei durante vários anos. Do quê? Da luta da questão do hospício, da hospitalização, da questão do holocausto e tal. Em termos assim, só para ficar mais claro, como é que tu via a questão assim, ó, por exemplo, nos anos 70, na década de 80, a criança ela era excluída numa sala especial. E eu me lembro que na minha graduação, uma professora que eu adorei muito, ela me deu uma aula e ela disse assim, que ela pedia desculpa, eu achei linda aquela fala dela, que ela colocou muita criança na salinha especial porque era criança chata. Não tinha assim, o que era? Criança chata, aquela criança que nenhum professor aguentava na sala de aula, ele ia para a sala especial. Outra questão, da medicalização, que muitos pacientes que antes necessitavam de uma internação, hoje, através de medicações mais avançadas, né, conseguem ter uma vida praticamente normal na sociedade. Então, assim, ó, pensando, por exemplo, nessa questão de quando tu diz assim, que alguns movimentos, né, quando tu trabalha, tu sabe que muitas pessoas precisam da medicação. Que aquela criança inquieta, aquela criança pode ter um crescimento, mas outras muito se perdem pelo caminho. Né? Então, eu fico pensando assim, ó, que quando tu falas assim, principalmente na questão da teoria, nem todas as pessoas têm a mesma visão na questão do autismo, né, da mãe, de não ter visto a mãe, toda aquela inquietude e sofrimento que causa para a mãe do autista, né, quando escuta uma fala dessas pode. Embora eu saiba que existem linhas teóricas muito fortes, né, correntes muito importantes e que são, a grande maioria, acredito, no Brasil, que acredite nessa fala. Essa questão, como você chama? Cristiane. Cristiane, você traz 3 questões pontuais que inclusive são parte da minha fala, mas que aqui, devido ao tempo, eu não abordei. Quando eu coloco, né, a questão da inclusão, logo no início, com uma interrogação, eu estou justamente caminhando nessa direção. Inclusive, eu tenho livros na área do transtorno do déficit de atenção, porque eu fui diagnosticada com déficit de atenção. O que eu trago como olhar não é acabar com a medicalização, nem a hospitalização. Quando eu falo do olhar, é que a gente tem um componente na vida da gente que é biológico. Os outros não. Então, quando eu falo de inclusão, eu não estou dizendo tira o medicamento de todo mundo, não, pelo contrário. Tem crianças hoje que conseguem se locomover e tudo graças ao medicamento. Mas eu quero entender que essa criança, ela está sendo olhada como o seu todo. E não só como uma deficiência que ela medicou e pronto, ela pode ir. Porque quando a gente trabalha focado com uma inclusão, e viajando o Brasil todo e entrando e dando consultoria, a gente entende que às vezes a inclusão, ela acontece porque ela é imposta. E não porque é um direito adquirido. Porque quem trabalha com educação contemporânea sabe que a escola hoje recebe todos os sujeitos que antes estavam à margem. Hoje elas estão dentro da escola. Mas a inclusão, ela começa por conhecimento que a criança e o jovem e o adulto, ele tem uma história que é constituída junto com o biológico. Quando eu trago a questão do autismo, desse olhar, é porque é uma questão que vem passando desapercebida na medicina.
o olhar que acolhe, porque a criança, os pais que têm uma criança com espectro autista, ela olha para a criança também e ela tem que passar por um luto do filho perfeito que ela não teve. E isso tudo está num pacote todo. Então é nesse sentido, eu sou super adepta à medicação quando ela é avaliada por diversos profissionais e ela entra. Eu sou adepta à internação como prevenção no caso de um psicótico, de um esquizofrênico, até que ele possa ser reinserido na sociedade, mas eu sou adepta de um olhar para um sujeito que sofre. Tá? Obrigada. Mais alguma? Não! Bom dia. Bom dia. Meu nome é Vilmar. Eu queria colocar que me chamou a atenção na tua palestra a questão do popular, de ter apoio a muitas questões populares, principalmente para nós aqui, que é importante isso, que nós vivemos na escola pública e sabemos que na escola pública há gente de todos os segmentos sociais, onde há crianças, adolescentes com problemas, que têm muitos sofrimentos em suas vidas. A gente vê a mídia denunciando fatos e querendo, junto com o Congresso Nacional, colocar essa adolescência e juventude entregue para a polícia lá com a maioridade penal. Nós recusamos essa maioridade penal e achamos que é possível uma reeducação, é possível ainda um espaço que a escola pública possa construir. Isso. Então, eu gostaria que também falasse um pouquinho também sobre essa questão da lei do Congresso, justamente com o apoio da mídia e de todos esses congressistas empresários que nos oprimem hoje na realidade brasileira. Muito obrigada. É uma minoria, né, gente, que se faz ser ouvido. Porque o que acontece? Quando a gente depara com os crimes bárbaros que acontecem na sociedade, o primeiro ímpeto humano é falar assim: eu tenho que banir isso para colocar a minha família em segurança e tudo. Eu acredito que essa lei é uma lei excludente mesmo, que não considera isso que a gente está falando da constituição do sujeito, que foi negado as necessidades básicas a ele, e que ele entende que a violência é o que o mundo fez com ele. Então eu não acredito que entregar isso para a lei vai resolver. Pelo contrário, a gente vai fazer um holocausto, limpar uma parte da sociedade. Eu acredito na reconstrução dessa família. Educação não pode ser acerto de contas. Nós temos uma história de educação precária, arbitrária. Hoje o mercado dita as regras, mas cabe a nós, educadores populares, que têm uma causa, aí para o debate. O que eu vejo muito na educação hoje, principalmente daqueles mais idealistas, políticos, engajados, é que eles não têm tempo, e muitas vezes eles se incluem desses debates. A gente tem uma minoria nos representando lá. Entender quem é esse sujeito que mata, quem é esse sujeito que rouba. Atrás disso tem uma mensagem enorme para a gente. Essa semana mesmo nós deparamos aí com um caso, né, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, de um menino que volta na escola para matar. Ele quer matar a professora. No entanto, quando a gente teve o massacre no Realengo, há 4 anos atrás, no dia 8 de abril, a mídia divulgou maciçamente aquilo. Depois foram lá meia dúzia de pessoas justificar que ele era doente e pronto. E aí não se falou mais nisso. E a educação mandou construir um muro lindo de azulejo branco dentro da escola, para quando as crianças estivessem muito angustiadas, elas fossem lá e desenhassem. Mas ninguém se perguntou
o que fez esse jovem voltar à escola em que ele tinha estudado. Ninguém se perguntou o que fez esse jovem matar e entrar em depressão profunda desde que a sua mãe de criação morreu. Ninguém se perguntou isso. Ninguém foi nas questões essenciais do ser humano. Criança que bate, criança que apanha, a forma que ela entende o amor é batendo. Criança que rouba, de alguma forma foi roubada. Criança que mata, está tentando eliminar a sua pior dor humana, a dor de existir. E enquanto isso, a gente fica discutindo leis. Lei de inclusão, lei de exclusão, lei disso, lei daquilo, lei impõe isso. Cadê o sujeito? Se você entra num hospital hoje, antes da pessoa olhar para você e te acolher, ela pergunta: qual que é seu convênio? Não é? Quando você liga numa operadora que você paga todo mês o seu plano e você quer fazer uma reclamação, ela te deixa meia hora fazendo protocolos. Nós estamos numa sociedade do protocolo, do mercado. E nós só vamos sair dela de dentro para fora. Começando a olhar para o lado, para frente e para trás. E se colocar ao lado do outro. Nem na frente e nem atrás. É isso. Mais alguma? Ah, agora estamos aquecendo, né? Aqui. Oi. Aqui, ó. Assim, ó, professora, eu adorei a palestra. E eu queria colocar o seguinte: como inserir esse olhar para o ser humano nas escolas, já que a gente tem que seguir uma grade curricular, né? Os professores, eles têm que seguir essa proposta. Então, como olhar, até inclusive eu trabalho numa escola e a gente vê que os alunos estão desmotivados e às vezes com sérios problemas, né? No caso, assim, de depressão e tal. E como colocar, então, porque isso é um desafio hoje, né? A gente vê que precisa ser feita as mudanças, mas como fazer isso, né? Eu sempre gosto de lembrar das leis de diretriz e base, que na verdade ela te dá a flexibilidade desse olhar. Se a gente continuar acreditando que nós temos que cumprir todo o currículo que nos é imposto, geralmente de alguém distante da sala de aula, nós vamos entender que a educação faliu. A grande questão que eu sempre funcionei como educadora de sala de aula é: bom, desse currículo aqui, o que eu vou começar tirando? Na hora de eu registrar, não tem problema, eu volto a ser professor soldado. Não é isso, gente? Eu volto lá, registro, coloco, cito, né, tudo. Mas a educação trabalha com gente. E gente é imprevisível. Então é isso, eu acho que é o meio do caminho entre o educador soldado e o educador guerreiro. Enxugar, usar das leis, da real interpretação das leis, diretriz e base, para enxugar. Eu atualmente dou uma disciplina na pós-graduação da UENG, que chama psicopatologia. A instituição me deu uma grade para trabalhar que eu não vi em 5 anos de formação. Para eu trabalhar em 40 horas. O que eu fiz? Já tentei brigar e tudo. Eu vou nessa programação, uso da minha prática da educação,
para ver o que vai importar esse educador que está ali numa pós-graduação. Enxugo e trabalho o essencial. O mundo hoje tem uma grande diferença. O que é essencial, que é aquilo que não pode faltar nesse currículo, e o que é fundamental, aquilo que pode faltar. Infelizmente é isso, até a gente conseguir outras batalhas que virão aí pela frente. Mas muito bem colocado. E lembrando, só um dado, quando você fala dos alunos que estão deprimidos e tudo, eu queria fazer um gancho com os alunos que estão hiperativos. Belo Horizonte é a segunda maior capital que consome Ritalina, perdendo só para Porto Alegre. E eu atendo essas crianças que eu começo a estudar a família dela, e essas crianças muitas vezes vêm de uma família que não tem tempo também. Eu agora, em mês de junho, vai sair uma reportagem minha naquela revista Psique, em que eu falo disso. Os jovens já descobriram, através das tecnologias, que a Ritalina, se inalada, tem o mesmo efeito da cocaína. Eles já inalando e vendendo para os colegas nas vésperas das provas. Gente, nós estamos no mundo digital. O doutor Google ensina tudo. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter frente a um diagnóstico. É isso que a minha colega ali estava me falando, né? Quer dizer, é esse olhar tanto para o excesso como para a falta. Pois é, caso de polícia ou caso de educação? Não, mas... Se está mal diagnosticado é outro problema, se está usando errado é outro problema. Pois é, mas se está usando para recreação, é caso de polícia. Mas aí é que eu trago, gente. Nem todas as crianças têm acesso a bons diagnósticos. É isso que eu acho que é um papel fundamental nosso também, porque quem passa boa parte de tempo com esse aluno somos nós. Cabe à escola avisar a família que isso está acontecendo. Esse caso especificamente, quem nos avisou foi a escola. Importantíssimo. Agora, é uma questão que está no nosso âmbito, gente. Não dá para negar o uso que muitas vezes os jovens fazem, até incentivados pelas famílias. Porque eu entendo que uma criança de 12 anos não deveria tomar esse medicamento sem ser dado por um adulto. Eu estou entendendo o seu ponto de vista, mas eu quero que você entenda o meu também. Né? Eu acho que esse é o debate da educação, os diversos pontos de vista. Há uma falta e uma má condução? Há crianças que deveriam estar medicadas? Inclusive não estão. Mas há crianças também que estão fazendo uso mal feito desse medicamento. Isso não pode deixar de ser falado. Nem um ponto nem outro. A gente tem que olhar no meio para poder enxergar as duas visões. Tinha alguém aqui que queria falar? É comum do mesmo pensamento da professora, da Jane, né? E creio que o cerne de todo o debate que despertou dentro desta reflexão que a senhora nos propôs, é que a educação ela permeia por uma falta de sentido. Esta falta de sentido, se for identificada, ela vai ser transformadora e etc. Isso. E esta falta de sentido, ou com essa esquizofrenia de buscar-se, ela está sendo desviada por uma dialética dos conflitos. Ou seja, busca-se subterfúgios que permeiam apenas a realidade social conflitante do contexto do aluno, mas se esquece o autoconhecimento, que é a base do sentido da educação. Este caso de polícia que a
que a colega coloca é falta deste busca de sentido. Se o professor ou a família, ela se baseia neste autoconhecimento e buscar seu sentido para todo o sistema, ele flui. Agora eu gostaria de perguntar quais são os mecanismos necessários para que o professor possa se dar conta da sua própria existência enquanto professor, podemos utilizar professor mediador, e que se autoconhece para poder dizer alguma coisa. Eu acredito que você me deu a resposta dessa pergunta, que é exatamente a busca primeiro do sentido, né? O que eu faço na educação? Aqui que eu sou chamado? Eu sempre coloco uma busca disso. Qual que é o sentido? Aí, nessa mochila, eu trago quais são as minhas referências teóricas, para que eu parta de algum ponto. E as minhas referências teóricas, ela não pode ser assim, né? Ela tem que abrir e conversar com os diversos saberes, que eu acredito que é muito essa linha. E essa revisão constantemente, porque, gente, nós, professores, educadores, somos seres humanos. Os seres humanos, eles entram e saem de crise diariamente, dependendo do que acontece, de uma fala, de um aluno. E aquele que me desafia, que me causa estranhamento, são os alunos que eu mais me pergunto, em que ponto que esse aluno está me despertando? Né? Então, eu acho que é isso, você coloca muito isso. Um aluno indisciplinado que tira a gente do sério, eu me pergunto, o que ele está me trazendo da minha própria aluna indisciplinada? Entendeu? Então, eu acho que é isso. Aquilo que me causa estranhamento é que tem um escape ali. Eu acho que é esse exercício que você muito bem sintetizou aqui, tudo que eu queria dizer. Sentido é aquilo que nos faz todos os dias levantar e dormir, independente da realidade que a gente está inserido. Muito obrigada, viu? Infelizmente, nós temos que interromper, porque a professora Jane tem que pegar o voo dela em Porto Alegre às 16 horas, então ela precisa... Tem um carro já esperando para levá-la até o aeroporto de Porto Alegre. Mas muitas perguntas, a gente tem certeza, ficaram no ar. E isso é importante, esse debate, que a gente continue aqui, porque nós queremos, junto com vocês, com cada um e com cada uma, ir costurando a nossa carta e o nosso fazer em educação, junto com vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.